Vamos lá, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, eu queria entender o seguinte: epilepsia é uma doença espiritual? Veja bem, as pessoas confundem um pouquinho, por quê? Eu não sei se você já viu uma pessoa com epilepsia. A pessoa com epilepsia, ela parece que ela está endemoniada. Por quê? Ela vira os olhos ficam, vira, certo? Na sua grande maioria, claro, tem uns que fecham o olho, ele começa a tremer, o corpo fica duro e começa a tremer, pulando assim, tremendo, com o corpo bem rígido, começa a babar, parecer que está saindo espuma da boca, certo? Enrijece todos os músculos e tudo mais. Quem nunca viu, quando vê, fala assim, nossa senhora, parece o demônio, parece o capeta, mas não é. O que é epilepsia? Epilepsia é como se fosse um curto-circuito no cérebro, ele dá um curto lá e trava a musculatura não sabe se ela tem que apertar ou se tem que soltar, então ela pega e trava, travou, e as mãos ficam tudo parecendo coisa assim, porque trava, ele enrijece a mão, então parece até, a pessoa olha e fala, nossa, parece que está recebendo o Exu ali, porque normalmente os Exu ficam tudo com a mão engrunhada, certo? Então tem essa questão, então eu vou acreditar que a pessoa perguntou se é epilepsia por causa dessa situação, nessa questão, mas também vamos tentar entender se poderia ser algo de karma, algo que o espiritual implantou ou fez com que aconteça. Vejam bem, vocês têm que entender uma coisa. Nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus. Ou seja, tudo é ordenado pelo esse invisível, por esse plano espiritualizado, por esse plano espiritual, ok? Dentro disso, se não cair uma folha, se não for demanda divina, de Deus, o que acontece? Eu não posso falar que uma epilepsia não é espiritual. Toda epilepsia é espiritual. Mas foi ocasionada por causa de um espírito trevoso? Opa, aí já é outra coisa. Então, por um espírito trevoso, não. É muito raro. Existe caso? Existe, mas é muito raro. Eu diria que ficaria assim, em torno de 3%. O restante é físico mesmo, é neurológico. Deu o crepe no cérebro e começou a dar epilepsia, certo? Então, a gente tem que... Primeiro ciência, depois espiritual. Porque se a gente ficar tudo espiritual primeiro, gente do céu, a pessoa começa a ficar meio doida e acha que tudo é o capeta, tudo é coisa do mal, do satanás. Aí tem que tomar muito cuidado com essas coisas aí, tá? Evitar o máximo de pegar e tirar o raciocínio lógico do raciocínio invisível que a gente não enxerga, que é o plano espiritual. Voltando de novo, então pode ser espiritual, Ricardo? Pode. De espíritos trevosos bem pouquinho e espiritual de coisas que tem que acontecer na vida, de um karma que tem que passar, de algo que estava programado na vida daquela pessoa, etc, etc, etc. Sim, nesse caso sim. Ok? Então vamos ter consciência disso daí. Já aproveitando que eu estou falando sobre epilepsia, no curso que eu fiz de avançado de hipnoterapia, lá de hipnose, eu aprendi uma coisa, porque o próprio instrutor, o professor, tinha um pai que tinha muita epilepsia. Então, ele descobriu uma técnica para bloquear e cancelar a epilepsia na hora. Você coloca a mão no peito da pessoa e pega e dá como se fosse um soco. Não é para dar uma pancadona, nem um murrão. Tanto é que você põe a mão assim, você pode até segurar a pessoa para não ficar tremendo e dar dessas batidinhas. Isso daí faz a pessoa sair do nível de epilepsia na hora. Você vai falar assim, mas por quê? Porque são pontos de Charcot que tem comunicação direta com o cérebro. E como a epilepsia está automaticamente ligada ao cérebro, então você fazendo esses comandos é como se fosse uma acupuntura sem precisar furar. É mais ou menos isso. Que Deus os abençoe. Namastê.